Boa tarde a todos e a todas. Vamos aí iniciar, então, a nossa 8ª aula da disciplina A Guerra Fria no Brasil, realizada aqui no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, eu tenho a satisfação e o prazer de contar com 2 colegas de excelente nível e que, com certeza, colaborarão e muito com a nossa disciplina. O professor Daniel Arão Reis, professor titular da Universidade Federal Fluminense, e a professora Camila Vidal, professora aqui do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de observar que são colegas que trabalham com temas bastante correlatos à nossa preocupação nessa disciplina. A professora Camila tem trabalhado muito com questões relativas à emergência de uma nova direita internacional, né, e das relações desse pensamento de direita com estruturas e organismos transnacionais. Eu acho que a professora poderia, inclusive, no início da sua fala, falar aí 2 ou 3 minutos sobre essas suas preocupações. E o professor Daniel Arão Reis Filho, professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, um grande estudioso da Revolução Russa e das suas reverberações, uma pessoa que tem se dedicado ao estudo dos movimentos de esquerda no Brasil e da resistência à ditadura militar. Eu também peço que, na fala inicial do Daniel, ele sumarize aí um pouco esses seus focos de interesse. Eu acho que isso ajuda muito aí os nossos estudantes. Então, agora eu vou passar, então, pela ordem, a palavra a Camila. Então, Camila, seja muito bem-vinda. Então, você terá aí agora de 45 a 50 minutos para nos expor aí a sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Sidney, é um prazer estar aqui. Esse curso que eu queria fazer, né, assistir mesmo, em função de todos os convidados, né, que estão passando por aqui, e te felicito, assim, por ter conseguido desenvolver, pensar, organizar, planejar um curso dessa magnitude, assim, né. Então, realmente é uma honra estar aqui, e uma honra maior ainda estar aqui dividindo o espaço com, como eu já disse antes, a bibliografia, né, assim, com o professor Daniel Arão Reis, alguém que eu admiro demais, assim, e é um prazer mesmo estar aqui dividindo esse espaço, então, com vocês. Bom, eu vou falar, então, rapidamente, né, a convite, aliás, por conta da sua proposta, Sidney, de falar um pouquinho das minhas pesquisas atuais. Assim, como eu estou dentro das relações internacionais e fiz a minha graduação em relações internacionais, né, inclusive lá nos Estados Unidos, realizei lá e tudo, sempre me interessou
estudar e trabalhar dentro do universo estadunidense, assim. Então, as minhas pesquisas versam desde sempre sobre política externa dos Estados Unidos, em específico para a América Latina. E, claro, assim, trabalho nas minhas aulas, né, e tudo, uma perspectiva mais histórica, a questão da Guerra Fria, né, e acho que por isso o convite, né, do professor Sidney para estar aqui hoje falando com relação ao Brasil, mas me interessa muito, e daí são essas minhas pesquisas mais atuais, assim, onde de fato eu venho me dedicando, assim, é a questão de construções ali, né, de estratégias de manutenção hegemônica, numa perspectiva gramsciana mesmo, dentro de uma batalha de ideias, assim, então o uso de determinados institutos para isso, determinadas organizações para isso, então eu venho estudando desde institutos liberais, e a relação com o governo, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com também empresários, então a gente está falando de uma mesma classe, né, econômica, política ali dominante, enfim, e reverberações aqui no Brasil com institutos filiados aqui no Brasil e na América Latina. Também o NED, que está junto nesse circuito, né, o National Endowment for Democracy, a USAID, ou o ZAID, né, que também faz parte desse instrumental. Enfim, então as minhas pesquisas recentes são essas, assim, né, construção de consensos na América Latina, a partir de ferramentas, assim, menos vistas de maneira menos visíveis como uma intervenção militar, mas ainda assim intervenções, né? Ainda assim estratégias que são, pela sua natureza, intervenções, né? Ou executam um papel ali muito específico. Bom, eu queria passar, então, aqui, se eu conseguir, alguns slides de panorama, assim, um pouco geral, portanto, obviamente, até pela questão do tempo, não vou conseguir me aprofundar, né, mas evidenciar alguns pontos, assim, né, vou tratar da questão da operação militar, e, portanto, e o papel dos Estados Unidos aí com a Operação Brother Sun, né, a força ali sendo envolvida, né, e o aparato coercitivo para um golpe de Estado, mas também eu vou tratar de toda a construção, né, imediatamente anterior ao uso da coerção. Então, toda a construção ali, a tentativa de construção de consensos na sociedade, ou pelo menos de uma fração ali de classe, né, que não se opusesse a um golpe, e alguns instrumentos utilizados para isso. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, e assim, já digo que eu fiquei muito feliz quando eu fui ver ontem à noite quais eram as bibliografias indicadas para vocês, e fiquei muito feliz que tinha ali o livro do Dreyfus, porque eu sempre cito esse livro do Dreyfus, né, o René Dreyfus, até hoje, para mim, é um exemplo, assim, aquele livro é um exemplo, assim, de como fazer uma pesquisa, né, e ainda mais com o referencial teórico que ele utiliza, que eu, obviamente, né, também gosto e enxergo o mundo a partir dessas lentes, enfim. Então, eu sei que vocês já leram, né? Se não leram, vão ler em algum momento ali. Recomendo, inclusive, a leitura de todo o livro, vale muito a pena. Então tá, eu vou iniciar com uma citação que eu sempre, né, gosto de iniciar e finalizar com algumas citações. Essa é uma citação do Thomas Mann, que eu acho que vocês já viram na aula passada, né, sobre a doutrina Mann, de acordo com o plano ali de ensino de vocês. Ele que era o especialista em América Latina, né, no Departamento de Estado durante a presidência do Johnson, e aí ele estava conversando com o Johnson justamente depois do golpe
militar ali, civil militar no Brasil. E o Thomas Mann diz para o Johnson, para o Lyndon Johnson, eu espero que você esteja feliz sobre o Brasil, assim como eu estou, com relação ao golpe, efetivamente. E o Lyndon Johnson, então, diz, eu estou. Foi uma boa semana para o hemisfério, para as Américas, né? Falei do Thomas Mann, né? Ele é uma figura que eu acho que é extremamente importante, né, de se tocar ali quando a gente vai falar do golpe. Não vou adentrar nele, porque vocês já viram, imagino, né, pelo menos a doutrina Mann, mas tem também uma outra figura importante, que é o Lincoln Gordon, que foi embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, justamente nesse período, tá? Ele veio para cá em 1961, e logo depois em 1966, portanto, depois do golpe finalizado, ele retorna aos Estados Unidos. A gente tem também o coronel Vernon Walters, foi um adido militar na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele era, ou ele vai ser, né, ele trabalhava já com inteligência, e ele vai ser, na década de 70, o vice-diretor, inclusive, da CIA, tá? Ele que já vinha trabalhando dentro das Forças Armadas com inteligência, e ele vai ocupar esse cargo depois do golpe. Ele também teve um papel bastante importante, tá? E daí aqui, nessa apresentação, eu vou, como eu disse para vocês, vou tentar tratar, assim, da construção, né, de um terreno que fosse fértil para que forças militares, para que forças coercitivas, de fato, pudessem ter um apoio da população, ou pelo menos não uma resistência, tá? Quando o golpe se desse, né? E daí o uso de determinados programas, instituições, que eu vou tratar de alguns deles. Vou falar muito rapidamente da Aliança para o Progresso, vou falar um pouquinho da USAID, do IPES do IBAD, também da Universidade Americana, Interamericana, e o papel dela aqui, e da Operação Brother Sun, tá? A força daí sim, né, coercitiva, depois da construção desse terreno aí, consensuado aí na sociedade. Então, um primeiro ponto que eu acho bom a gente lembrar é assim, né, quando a gente está falando desses militares, a gente está falando de militares que tinham já um vínculo com os Estados Unidos bastante aprofundado, né, circulavam lá, faziam treinamentos lá. A gente está falando de um processo de educação militar que era desenvolvido, se não lá, mas pelo menos assim, com uma relação muito próxima com as Forças Armadas nos Estados Unidos, tá? Aqui coloquei uma citação do Schultz, onde ele diz que ele traz alguns dados que eu acho interessante. Em 1947, a Marinha dos Estados Unidos informou ao Congresso que a Marinha do Brasil tinha adotado, tanto quanto possível, o currículo da Academia Naval dos Estados Unidos. Em 69, o Pentágono afirmou que o Programa de Assistência Militar dos Estados Unidos teve impacto em todos os aspectos das Forças Armadas brasileiras, e a influência dos Estados Unidos foi predominante no treinamento e desenvolvimento de todos os ramos das Forças Armadas. E que o Brasil, então, reorganizou suas Forças Armadas a partir de diretrizes estadunidenses. Orçamento, planejamento, contabilidade, materiais, logísticas refletem, né, esse papel dos Estados Unidos. A gente está falando ali também da Escola das Américas, na zona do Canal do Panamá, onde eram treinados, né, militares latino-americanos, brasileiros, dentro de um centro ali de educação militar que era estadunidense, ocupado dentro dessa zona do Canal, que também era estadunidense, né. O treinamento nos Estados Unidos, na zona no Canal, para mais de 5.600 oficiais e praças, até o ano de 68, elevou as competências profissionais e as capacidades técnicas a um nível mais alto. Além, claro, né, de nessa educação, entre aspas, expor esses alunos a essas ideias e doutrinas americanas. Imediatamente anterior ao golpe, a gente está falando década de 50, início ali, década de 60, o Brasil foi o maior beneficiário da assistência militar dos Estados Unidos na América Latina, tá?
Só na época da presidência do Goulart foram entre 17 e 44 milhões de dólares. E esse programa, um dos programas, o Programa de Assistência Militar, né, está inclusive nessa leitura que vocês devem ter feito do livro da Parker, quando o Gordon diz, né, que foi um veículo importante, esse programa de assistência militar foi um veículo importante para estabelecer relações próximas, estreitas, com o pessoal das Forças Armadas entre os dois países. E daí ele vai dizer, um fator extremamente importante para influenciar os militares a se tornarem pró-Estados Unidos. Então, serem aliados, né, a interesses estadunidenses. E daí, claro, a gente vai tratar, a partir de agora, também da relação com o empresariado, né, o vínculo com os Estados Unidos e o financiamento dessas ações de educação, né, que a gente pode chamar de pedagógicas, entre aspas, né. Como eu disse, não vou poder adentrar, porque essa é uma questão que me fascina, né, escolas de treinamento, né, ou instituições que promovem educação, enfim, me fascina nessa construção de consensos, assim, mas não vou conseguir adentrar muito agora em função, né, do tempo. Bom, a gente está falando, né, início ali do governo Jango. O Jango vai aos Estados Unidos, assim, não existia uma relação de início abertamente, né, hostil, tá? O Jango vai até os Estados Unidos, depois o Robert Kennedy vem ao Brasil, e daí surgem algumas tratativas, né, agora existia uma preocupação muito grande por parte do Departamento de Estado nos Estados Unidos com relação, não ao Jango especificamente, tá, ele não era visto como um revolucionário, né, ou algo assim, uma pessoa, nossa, super de esquerda, tanto é que eles chamaram ele de consumado oportunista, né, que depois de tomar posse ele iria moderar um pouco o discurso e tal. Mas eles tinham receio, era com relação à base que sustentava o Jango, e principalmente os sindicatos. E daí houve toda uma tentativa de digamos assim, atuar dentro dos sindicatos, tá, para tornar esses sindicatos menos propícios, né, a questões ou a agendas que os Estados Unidos consideravam agendas socialistas e mais propícios a interesses estadunidenses. Então, o próprio Kennedy vai aprovar a realização, né, de um programa sindical para a América Latina. A gente está falando logo no início ali do governo Jango, quando Kennedy, né, ainda era o presidente, antes dele ser assassinado. E, enfim, depois vai ser criado mesmo um instituto, né, que vai tratar do sindicalismo, que eles vão, claro, sempre colocar lá a ideia da liberdade, então, não à toa essa liberdade, ela está atrelada ao livre comércio, então, era um outro tipo, né, de leitura de um sindicalismo, tá, porque a preocupação era essa, era que a infiltração soviética, a infiltração comunista, poderia chegar ao governo por parte dessa base, que dava sustentação ao governo Goulart, e dentro disso, a partir dos sindicatos, tá? E daí alguns exemplos, como eu trouxe ali para vocês, preocupação com a Petrobras, com os Correios. Bom, esse livro que vocês leram, né, a leitura que vocês fizeram da Parker, eu iniciaria, assim, né, por ele, porque acho que ela, inclusive, foi uma das primeiras a evidenciar o papel dos Estados Unidos no golpe de 64. E ela fez essa pesquisa, claro, ela estava lá, né, a gente está falando de uma estadunidense que está lá, que está fazendo uma dissertação de mestrado numa universidade lá e que tem acesso a documentos que talvez a gente não conseguisse acesso. Ela pediu acesso a esses documentos que estavam sigilosos, através do Freedom of Information Act. Ela foi até bibliotecas que
por estar lá, obviamente, ela tinha uma logística melhor, e conduziu entrevistas com esses atores importantíssimos, né, para o golpe, que foi o Lincoln Gordon, o Vernon Walters e o Thomas Mann. Então, acho que é um livro, assim, riquíssimo em termos de evidências, né, do papel dos Estados Unidos e como que o golpe, efetivamente, ele não aconteceu, ele não iniciou ali em 64, né, assim, não foi algo, nossa, inesperado, foi a culminação de todo um processo que vinha sendo desenvolvido desde a posse do Jango, né, e daí o plano, então, né, como é que isso foi sendo executado. Aqui eu trouxe para vocês uma parte de um relatório da CIA, de 2 de julho de 63, onde eles vão dizer que, bom, Goulart é oportunista e tal, mas que ele está muito atrelado ao movimento trabalhista. Né? Então, por isso, ele está sujeito à pressão desse movimento trabalhista, que eles vão chamar de ultranacionalista. E vão dizer que é por conta disso que comunistas estão se infiltrando, né, no poder, enfim, e vão empurrar, então, o país em direção a saídas mais radicais, segundo eles. E que isso poderia levar, finalmente, ao estabelecimento de um regime esquerdista extremo, com um caráter fortemente anti-Estados Unidos. Isso aqui é um relatório da CIA de 63. O que o Kennedy vai fazer? Bom, vamos iniciar uma estratégia com várias frentes, tá? Uma das frentes que vai culminar ali com a ALPRO, com a Aliança para o Progresso, vai ser a oposição ao Jango a partir de apoio financeiro a governos estaduais contrários ao Jango. O Carlos Lacerda, na Guanabara, o Magalhães Pinto, em Minas Gerais, por exemplo, ainda que não se previa efetivamente uma operação militar nesse momento, se previa esse melhor trânsito com oficiais militares brasileiros, daí já uma junta ali militar que foi sendo formada, que foi presidida já pelo Castelo Branco, tá? Bom, aqui coloquei para vocês, né, que segundo Carlos Fico, teriam sido gastos cerca de 5 milhões de dólares para candidatos oposicionistas ao Jango. O Philip Agui, um ex-CIA, disse que foram 20 milhões. O livro mais recente sobre a ALPRO, do Felipe Loureiro, ele traz também alguns dados que eu acho bem interessantes, tá? Inclusive, ele traz alguns documentos, ele conseguiu abrir o sigilo, né, então, a primeira vez que se tem a leitura desses documentos, e um desses documentos era como que o Departamento de Estado nos Estados Unidos alocava recursos para esses governos, para esses governantes estaduais, ou seja, por que dá para o Carlos Lacerda, né, e não para o Arraes? Ali eles tinham um índice ideológico, eles faziam uma categorização de cada um dos políticos e, em específico, dos governadores naquele momento, tá? De modo que, enfim, eles vão ter uma categoria lá de 1 a 6 ou 1 a 7, sendo um muito de direita, né, e o último muito de esquerda e tal. E eles dizem, olha, a gente tem que, né, financiar aqueles que nos interessam, que é esses de direita a centro-direita, tá? E, portanto, esses governantes foram os que mais receberam, né, o Magalhães Pinto em Minas Gerais, o Carlos Lacerda foi disparado o que mais recebeu, e também o Adhemar de Barros em São Paulo. Então, assim, vocês já estão vendo que não à toa o golpe articulado ali, e depois, né, conforme se organizou em 64, tem um papel aí já mapeado com essas ajudas muito antes, né. Aqui coloquei, inclusive, uma citação do Loureiro, onde ele diz: o padrão de distribuição de auxílio econômico da ALPRO a estados brasileiros claramente foi determinado por fatores políticos, tendo contribuído de maneira importante para a desestabilização da administração Goulart e, consequentemente, para o colapso da democracia brasileira do pós-Segunda Guerra.
Bom, temos essa frente, então, vamos financiar candidatos não, vamos financiar governos, né, governantes, que são oposição ao Goulart. Muito bem. Temos também uma outra frente, que é o Programa de Segurança Pública, organizado, desenvolvido pela USAID, ou USAID, né, que foi desenvolvido justamente na década de 60, e que era melhorar, né, formalmente melhorar o poder de impacto das forças policiais brasileiras. Então, a gente está vendo que, bom, eles já estão se articulando com os militares, né, já tem uma junta lá, presidida e organizada toda lá pelo Castelo Branco. A gente está tendo financiamento de candidatos ali e de governadores mesmo, anti-Jango, e agora a gente também está se familiarizando ali, financiando, enfim, um programa no âmbito das polícias, tá? Foi feito um fornecimento nessa época de 31 mil granadas, cacetetes, coraças, coletes de aço, por conta desse programa, tá? Os recursos, né, chegaram a 50 milhões de dólares no ano do golpe, em 64, e aqui eu coloquei, inclusive, a citação da própria Parker, onde ela diz que a evidência sugere que no Brasil as questões políticas percebidas pelos Estados Unidos como ameaçadoras de sua própria segurança nacional estruturaram decisões que foram justificadas em termos de desenvolvimento. Além disso, a gente começa a ter, assim, uma chegada meio que massiva de estadunidenses em algumas regiões em específico, tá? Uma delas é o Nordeste, e não à toa, né? O Nordeste era esse espaço de resistência, de apoio para o Jango, tinha uma perspectiva que os Estados Unidos consideravam que era mais perigosa, porque mais crítica aos Estados Unidos, tá? Não necessariamente perspectivas, né, pró-União Soviética ou socialista, nada disso, mas assim, crítica aos Estados Unidos, tá? E eles conseguiam se organizar naquele momento muito bem, né? A gente está falando das ligas camponesas e tudo mais. Então, vejam que, assim, só em 62, tá? Em 1962, um pouco antes do golpe, são quase 5 mil estadunidenses que entram no Brasil com um visto, que era um visto especial, 4 vezes mais que a média, e vão justamente para essa região, para o Nordeste, tá? Além disso, a gente vai ter pastores evangélicos, comerciantes, estudantes, pesquisadores, membros do Peace Corps, que também vão ser deslocados para lá, para essa região, tá? Uma outra frente, então aí a gente está traçando várias frentes, né, assim, até chegar na ofensiva militar, né, até agora são atuações concomitantes, tá, em várias frentes, de modo a desestabilizar a oposição e de modo a financiar, portanto, fortalecer fortalecer a oposição a Jango, né, e desmobilizar qualquer tipo de oposição a uma reação contra Jango. Aqui eu trouxe também essa outra frente, né, do IPES e do IBAD, que o Dreyfus trata muito bem naquele livro dele. O IPES e o IBAD geralmente até são tratados em conjunto, mas são duas instituições que tinham objetos, né, e atuações distintas, tá? Mas era uma rede que se organizava, né, de maneira homogênea, tá? Então, a gente está falando entre indivíduos dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Que eram militares, então a gente está falando dentro dessa rede do próprio adido militar da Embaixada Brasileira, do Vernon Walters, do general Castelo Branco, a gente está falando de empresários, o próprio Paulo Aires Filho, fundador do IPES, né, que se articula, então, âmbito militar, âmbito empresarial, Estados Unidos e Brasil, tá, para
atuar difundindo um determinado consenso na sociedade, por um lado, e, por outro, atuar no legislativo, tá? O IBAD era entendido como essa unidade tática, né? Então, assim, onde eles vão atuar, de fato, dentro do legislativo, né? O Instituto Brasileiro de Ação Democrática. E o IPES, o Instituto de Pesquisa, Estudos Sociais, é entendido como esse centro estratégico para o Dreyfus, tá? Talvez, assim, ó, a gente pudesse fazer algum tipo de relação com o IPES com um tipo de think tank, um instituto, né, do próprio nome, instituto, enfim, que dá todo um caráter ali de legitimidade, de intelectualidade ali, né, e que vai tratar de questões domésticas e internacionais, expor isso para a sociedade. Agora, esses recursos, tanto para o IBAD quanto para o IPES, né, obviamente vinham de fora, né, aqui também, claro, tem o papel desses grandes empresários, mas, sobretudo, vinha de fora, dos Estados Unidos, de grandes empresas, a gente está falando de empresas aliadas dentro, né, organizadas dentro da Câmara do Comércio, então Texaco, Shell, ESSO, Standard Oil, a General Electric, que era uma das maiores empresas nos Estados Unidos nesse momento. A gente está falando do próprio governo dos Estados Unidos também, né, que atuava ali, a própria CIA, tá? E o Dreyfus, inclusive, vai dizer que o IBAD, por atuar ali com políticos especificamente, né, no âmbito legislativo, sobretudo, vai canalizar, que é a maneira da CIA canalizar recursos para campanhas políticas locais, tá? O IBAD, então, ele vigorou entre 59 e 63, né, justamente ali período né, imediatamente anterior ao golpe, e financiava políticos e candidatos que defendessem uma agenda que, assim, supostamente era uma agenda de defesa da democracia, tá? Mas, na realidade, você ia ler essa agenda de defesa da democracia, era uma agenda de alinhamento aos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria. Então, assim, essa democracia, ela queria dizer que você tem que defender livre mercado, você tem que defender uma perspectiva, né, de Guerra Fria, uma polarização ali, você tem que defender o lado ocidental, portanto, estadunidense. Tem um livro, para quem quiser, que eu acho muito bom, que é do Eloy Dutra, um deputado federal na época. Ele lançou em 63 esse livro, que se chama IBAD, a sigla da corrupção. E é um livro extremamente duro, assim, né, forte. Inclusive, ele vai chamar o IBAD de o retrato do neofascismo. Ele não usa nenhum tipo de eufemismos ali, assim, é um livro cru, duro mesmo, né. E ele vai dizer o seguinte, né, o que esse instituto fez ao financiar determinados políticos, né, e campanhas para que eles se elegessem, eles estão financiando políticos a favor de um alinhamento com os Estados Unidos, portanto, a favor de uma agenda estadunidense. Ele diz o seguinte, que eles agiram para distorcer o processo eleitoral, né, na tarefa de selecionar e apoiar cerca de 250 candidatos a deputado federal e 600 a deputado estadual, além de auxiliar a campanha de 8 candidatos a governador e inúmeros aspirantes ao Senado. Inclusive, ele apresenta um documento ali, que é o tal do compromisso ideológico, que é essa carta que eles dizem, ó, me comprometo, né, se eleito, a seguir a orientação desse instituto que está aqui me bancando. O Dutra, então, vai dizer que, olha, fraudar eleições, corromper homens públicos, orientar a opinião política de órgãos de imprensa, penetrar nos meios sindicais, estudantis e militares através de um dinheiro farto e inesgotável, eis a síntese das atividades do IBAD, tá? Inclusive, ele vai dizer que, além do retrato do neofascismo, eles são os coveiros da democracia. Bom, vai acontecer uma CPI nessa época, na Câmara dos Deputados, justamente para investigar o IPES e o IBAD,
que foi presidida pelo Rubens Paiva, que, né, como vocês devem saber, foi morto depois. Nessa CPI, o IPES é absolvido, e o IBAD, talvez, né, porque assim, o IPES ainda se segurou naquela perspectiva de, bom, somos um instituto, né, de pesquisa, de pensamento, enfim, nosso papel aqui é acadêmico, é intelectual, e não sofreu punições severas como o IBAD. O IBAD teve que ser fechado, porque foi constatado que, de fato, recebia dinheiro do estrangeiro, dos Estados Unidos, para financiar candidaturas ali, de oposição, né, a uma agenda mais nacionalista, enfim. E aqui eu coloquei até uma entrevista do general Hélio Ibiapina, mas não vou ler agora, tá? Mas ele era o presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, né? E ele está falando ali sobre o IPES, o IBAD e tal, e o papel da CIA, né? E ele mesmo diz, ó, sim, tinha dinheiro dos Estados Unidos e tudo mais. Uma outra frente, tá? Também no âmbito, assim como o IPES, né, no âmbito mais acadêmico, ou pelo menos assim, né, com essa aura intelectual que buscava apresentar, foi o uso dos cadernos brasileiros e da Associação Universitária Interamericana, tá? Para quem tiver interesse, tem um livro do Ridente, que é um sociólogo, que vai tratar disso, tá? Esses cadernos, eles eram uma espécie de revista, uma revista acadêmica, né, onde o IPES comprava esses exemplares e enviava a todos os seus afiliados. Então, a gente está vendo aí, assim, uma relação que acontece muito, né, nesses círculos, assim, tão homogêneos, onde eles se citam, eles, né, um trabalha junto com o outro, assim, tá? E aqui, segundo o Ridente, o periódico, né, esses cadernos brasileiros, se associava aos esforços da classe dominante para desestabilizar o governo Goulart, sem que isso estivesse explícito, porque, de novo, tinha todo esse caráter intelectual, acadêmico, neutro, apolítico, né, supostamente, enfim. Temos também a Associação Universitária Interamericana, que fazia algo interessantíssimo, que era, bom, vamos pagar bolsas para jovens universitários propensos a ideias que eles consideravam de esquerda ou propensos a uma influência soviética, vamos trazer eles para os Estados Unidos e tentar cultivar neles um sentimento pró-Estados Unidos. Então, eles faziam intercâmbios universitários de cerca de um mês, tá? Uma média de 80 por ano. Em 10 anos foram enviados quase 900 estudantes, 839 estudantes foram enviados para os Estados Unidos. Quem é que pagava isso? O governo dos Estados Unidos, com a USAID, na época AID só, e empresas nos Estados Unidos, tá? Que tinham interesse que esses universitários fossem para lá e voltassem refletindo, né, ou assim, muito apaixonados pelo American Way of Life. E aqui eu coloquei até para vocês uma fala do Gordon, onde ele diz que a presidente dessa associação aqui no Brasil, ela tentava escolher sempre esses universitários de esquerda, né, para não pegar aqueles que já eram americanizados, porque esses, bom, tudo bem, já estão com a gente mesmo, então vamos trazer os que não estão para ver se a gente consegue, né, mudar a perspectiva, a percepção deles, tá? Então, eles identificavam lideranças estudantis que tendiam a ser de esquerda ou de extrema esquerda e aceitavam as candidaturas deles e enviavam eles para lá. O intercâmbio era assim, a passagem aérea em voo fretado, com médico, com professores brasileiros, com representantes, com monitores. Então, assim, pensa uma comitiva ali num voo fretado, com tudo que você precisa, um curso de verão em Harvard. Você era acolhido por uma família tradicional de Boston, você fazia passeios no circuito ali em Nova York e Washington, inclusive as primeiras turmas chegaram a ter encontros ali, face a face, como vocês conseguem ver, com o próprio presidente, com o Kennedy, tá? Então, assim, o objetivo era realmente deixar eles deslumbrados, para que voltassem, né,
pró-estadunidenses. Aqui coloquei um recorte de um jornal que eu acho genial, que eu sempre digo, olha, né, se eu fosse universitária nessa época, eu diria, eu quero, porque né, viagem gratuita aos Estados Unidos para universitários. Qual era o perfil que eles tinham mais interesse? Eram estudantes de Direito e de Engenharia em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, né? Lembrando aí o papel do Arraiz e do Nordeste, né, de modo geral. Os bolsistas ocupariam um lugar de destaque futuramente, né, na política, no empresariado, na academia e no judiciário. Então, se pretendia contribuir para essa formação de elites dirigentes, na construção, né, de uma liderança que fosse pró-Estados Unidos. Bom, eu já estou quase, né, no meu horário, então já vou me encaminhar aqui para o fim. Então, assim, a gente tem todas essas frentes aí postas, tá? Todo esse consenso sendo articulado ali na sociedade, e agora temos o desfecho, né, que foi o golpe, depois de manifestações, e acho super emblemático, porque a gente olha essas páginas, essas fotos, e parece que foi, né, há 2, 3 anos atrás. A gente tem a marcha anticomunista da Família com Deus pela Liberdade, a gente tem o comício na Central do Brasil, né, e a gente vai ter, então, 31 de março, 64, o golpe. E aqui eu coloquei uma parte de um editorial do jornal Correio da Manhã, no dia do golpe, 31 de março, portanto, na primeira página, onde é um editorial extremamente duro ao governo Jango, né, para vocês verem que, assim, todo esse esforço, né, de se evitar uma reação contrária a um golpe, né, e não só isso, assim, se utilizando também de veículos, né, midiáticos, para, assim, para deixar ainda, né, criar ainda o medo, criar ainda a raiva, né, enfim, é um editorial bem duro, né, diz, até que ponto o presidente da República abusará da paciência da nação, até que ponto pretende tomar para si, por meio de decretos-lei, a função de poder legislativo, até que ponto contribuirá para preservar o clima de intranquilidade, de insegurança da classe produtora, né, enfim, e daí ele vai finalizando dizendo, olha, a nação não admite nem golpe, nem contragolpe, quer consolidar o processo democrático. Então a ideia era assim, olha só, ele está sendo levado, né, para uma ruptura democrática e, portanto, a necessidade de se tomar o Estado para evitar essa ruptura democrática, né. Não à toa o editorial do Globo, né, ressurge a democracia, e nesse sentido, com o golpe. Qual foi o papel dos Estados Unidos, né, na ofensiva ali coercitiva, tá? Foi muito mais de dar suporte do que efetivamente de atuar junto com os militares brasileiros, né? Então, assim, o golpe foi desencadeado ali com os militares brasileiros, obviamente, tá? Mas tinha toda uma retaguarda ali, né, por parte dos Estados Unidos, que significava, olha só, se vocês precisarem, estamos aqui, e no limite significava, olha só, se alguém pensar em reagir, olha o que tem pela frente, né? Essa operação, Brother Sun, foi aprovada pelo Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos, né? Foi chefiada pelo general George Brown, e buscava justamente intimidar qualquer tipo de reação contrária a esse golpe militar, ainda que até pouco tempo atrás, assim, né, os Estados Unidos não haviam exposto, né, dizendo, olha, realmente a gente fez todo esse esforço militar aí para dar essa retaguarda. Formalmente eles disseram que era uma simulação de exercícios navais dos Estados Unidos aqui na costa brasileira, né, coincidentemente
nesse período. Depois a gente vai ver que existem documentos, né, obviamente, inclusive do Gordon, pedindo, olha, eu preciso disso, preciso de um porta-aviões, eu preciso de tantas granadas, preciso de... Então, assim, com acesso a esses documentos, a gente vai vendo toda a articulação da Operação Brother Sun, né. A justificativa formal era de que existia uma ameaça comunista no Brasil e os Estados Unidos estava ali, como sempre, para defender a democracia e a liberdade. Tá? Essa frota sai de Aruba, chega próximo ao Rio de Janeiro e tinha como destino Santos. Vejam assim, quando a gente diz, olha, ela servia primeiro para dizer, olha, se vocês militares precisarem, a gente está aqui. E, além disso, serviu para intimidar qualquer reação a esse golpe militar. Porque não era pouca coisa, tá? A gente está falando de porta-aviões, destroyers com mísseis teleguiados, armas, munições, 4 navios petroleiros cheios de combustíveis, navios de transporte de helicóptero, 8 aviões de caça, 50 helicópteros com armamento e tripulação, 6 navios de guerra, encouraçado, 25 aviões, navio de transporte de tropas, gás lacrimogênio, 7 aviões levando 110 toneladas de armas, 8 aviões tanque e 1 avião de comunicação. Tudo isso foi a Operação Brother Sun. Então, assim, eu acho que dá para intimidar, né, uma reação, assim. Ficaram ali estacionados. Se precisar, estamos aqui. Aqui coloquei um desses documentos, né, com relação à Operação Brother Sun, inclusive com o título, com o nome ali, né, Operação Brother Sun. Sabemos já, né, General Mourão Filho, Minas Gerais, vai tomar dianteira ali, 31 de março. Não à toa, a Operação Brother Sun é cancelada no dia 2 de abril, tá? Volta para Aruba, ok, não precisou ser usada, mas se precisasse, lá estaria. Qual foi o resultado disso? Bom, sabemos, né, o dia que durou 21 anos, a gente está falando, né, de quando o senador Auro de Moura Andrade vai declarar vaga à presidência da República. O Jango ainda estava no Brasil, estava no Rio Grande do Sul. Ele vai dar posse ao Mazzilli, a Ranieri Mazzilli, como presidente da Câmara dos Deputados, né? Imediatamente os Estados Unidos vai reconhecer. E já com essa escolha feita lá naquele primeiro momento daquela junta militar que eles vinham dialogando com o Castelo Branco, tá? Segundo Gordon, foi uma grande vitória para o mundo livre e que ele estava absolutamente convencido de que a finalidade principal da Revolução Brasileira de 31 de março e 1º de abril de 64 era preservar a democracia, não destruir a democracia. E ele acredita que os acontecimentos a partir de então confirmam justamente isso, tá? Isso, aqui eu coloquei alguns documentos para vocês, e tem uma entrevista para quem quiser acessar, do Lincoln Gordon, que foi veiculada essa entrevista logo depois que ele morreu. Ele morre no fim de 2009, daí o G1 traz essa entrevista, onde pergunta para ele, né, algumas questões, assim, espinhosas, tipo, a CIA então gastava dinheiro? Daí ele vai dizer, sim, gastava. Inclusive ele vai dizer, olha, acho que isso foi um erro, né, acho que não foi certo o que a gente fez, mas enfim. E aqui coloquei uma citação dele também, que o Bandeira traz, onde ele diz que ele ficou muito feliz, o Gordon ficou muito feliz com a sublevação iniciada em Minas Gerais, porque evitou uma coisa muito desagradável, que seria a necessidade de intervenção militar americana no Brasil. Enfim, aqui finalizo com algumas sugestões também de documentários, tem vários, mas eu particularmente gosto muito desses dois, O Dia que Durou 21 Anos, tem o Jango, e recentemente ainda tem alguns livros, documentários que evidenciam o papel do Brasil no Chile. Tem um documentário, O Grande Irmão, que faz alusão justamente ao Brother Sun e tal, a Operação Brother Sun e a relação do Brasil com o Chile, com a ditadura chilena. Enfim, acho que era isso, tentei correr aqui para ficar nos meus minutos, meus 50 minutos. Obrigada, tá? Fico à disposição. Muito obrigado, Camila.
pela sua apresentação.